profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros versículos aqui desse livro maravilhoso. Isaías 6 diz o seguinte, a palavra de Deus para nós. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou então pelo telão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dizer esta frase aí? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos falar com Deus? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Ó Deus de toda graça, Deus misericordioso, Deus bondoso, como é bom, Senhor, leia a Tua palavra. Como é bom, ó Deus, ser edificado pela Tua palavra que permanece para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós somos edificados por essa palavra. Ó Espírito Santo, Tu tens liberdade em iluminar o nosso entendimento, para nós compreendermos aquilo que está no coração do Pai para nós nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. A santidade de Deus. Obrigado, querido. Muito obrigado. Queridos, esse texto, ele é muito conhecido. Eu já ministrei a palavra algumas vezes, baseado aqui nesse texto. E sempre quando nós lemos esse texto, nós somos, assim, edificados pela palavra. A questão da santidade de Deus. E a santidade de Deus, o que seria a santidade de Deus? A santidade de Deus fala da perfeição de Deus, fala da sua grandeza, fala do seu poder. Quando nós falamos em santidade de Deus, é aquilo que Deus é. Na verdade, é o que Deus é. Nós não entendemos sobre a santidade de Deus. Qual é a diferença entre a santidade e a glória de Deus? A santidade é a essência de Deus. A glória de Deus é a manifestação da beleza da sua santidade. A glória é a manifestação da beleza da santidade de Deus. Salmos 19, versículo 1. Olha o que diz o Salmo 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando você olha para o universo, você está vendo a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus.
e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, Deus, a santidade dele é tão grandiosa, tão poderosa, que ela se manifesta através da sua glória. Quando você olha para aquilo que Deus criou, você fica entusiasmado, não é mesmo? Meu Deus, como é bom olhar para os céus, ali na madrugada na Serra dos Parecis, e contemplar os céus estrelados. Meu Deus, eu fico assim entusiasmado, eu me alegro em poder contemplar a glória de Deus. Então, a glória de Deus é a manifestação da beleza da sua santidade. Isso é muito importante para nós, irmãos, para nós admirarmos. Tudo que você admira em Deus, você está admirando a sua glória, que é reflexo da sua santidade. Nós vimos aqui nesse texto que nós acabamos de ler sobre o profeta, mas nós sabemos quem eram os profetas no Antigo Testamento. Nós sabemos que há duas classificações de profetas. Tem os profetas maiores, profetas menores. Isaías, ele está dentro dessa categoria dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Os outros são considerados como profetas menores. Então, o profeta era um homem solitário. O profeta era um indivíduo escolhido por Deus para uma tarefa penosa. Uma espécie de promotor público, porta-voz designado pelo Supremo Juiz do céu e da terra para trazer juízo sobre aqueles que pecassem contra o tribunal. Olha, amados, hoje muita gente quer esse título para si, que é o título de profeta, mas olha o que a palavra de Deus diz para nós em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Nós não podemos confundir o dom de profecia com um profeta. São duas coisas distintas. O dom de profecia, ele se manifesta, às vezes, de forma imperceptível dentro do convívio da igreja local. Mas esses homens, eles tinham um chamado para o sofrimento. Um chamado que poucos hoje não estariam dispostos a pagar um alto preço. Não era um filósofo, não era uma pessoa que ficava discutindo opiniões dos eruditos, não era um dramaturgo que compunha dramas para entretenimento do público, não. Era um homem que tinha uma escolha de Deus. E como era a vida dos profetas? Nós podemos ver na palavra, a história dos profetas era igual à história dos mártires. Ser profeta era sinônimo de ser um mártir. Lembra a lista dos mortos desaparecidos na terceira divisão da Segunda Guerra Mundial? Jesus, quando se fala que Jesus, olha o que a palavra de Deus diz, ele como profeta, o último dos profetas, Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, queridos, nós podemos ver claramente na palavra de Deus que o termo profeta, ele não se aplica para nossos dias. Eu sou um profeta de Deus. Ah, é? Tu és um profeta de Deus? Então te prepara para morrer. Porque a maioria dos profetas, o próprio Jesus disse, a Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que a ti são enviados. Então, a morte dos profetas era algo natural no Antigo Testamento. Agora falando um pouco sobre o profeta Isaías. Isaías, ele era um homem da nobreza. Isaías, ele era um estadista reconhecido, tinha acesso à corte real. Ou seja, ele era um homem sábio, um homem inteligente. Isaías associava-se com príncipes e reis. Deus usou para falar vários monarcas de Judá, incluindo Uzias, esse rei que nós acabamos de ler sobre ele no versículo 1, Jotão, Acás e Ezequias. Agora,
A palavra de Deus aqui no versículo 1 retrata para nós a figura de um rei. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Uzias, ele foi um dos melhores reis que regeram Judá. Um dos melhores reis que existiram em Judá. Uzias subiu ao trono com 16 anos. E ele reinou em Jerusalém, a capital de Judá, por 52 anos. Por 52 anos. A Bíblia diz que Uzias, ele começou o seu reinado em santidade. Olha o que diz 2 Crônicas 26:4. O que era reto perante o Senhor. Ele era um homem que vivia em santidade, tinha um coração reto diante do Senhor. Ele buscou a Deus, que o abençoou. Foi vitorioso na batalha contra os filisteus e outras nações. Erigiu torres em Jerusalém e fortificou as muralhas da cidade. Cavou cisternas enormes no deserto e estimulou uma grande expansão na agricultura. Restaurou o poder militar para Judá. Uzias foi conhecido como um grande rei, um amado rei. Talvez o segundo rei mais importante depois de Davi e Salomão. O segundo ou um terceiro, não sei. Mas, entretanto, a vida de Uzias, a sua história termina com uma nota de tristeza. Este homem, com o passar dos anos, ele foi se enchendo de orgulho, de arrogância. E ele teve a ousadia de entrar no lugar santo. Você sabe que o lugar santo era um lugar destinado apenas para os sacerdotes. Apenas os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo para ministrar diante do Senhor. E Uzias, ele com muita petulância, ele entrou naquele lugar. E os sacerdotes barraram Uzias. E ele ficou enraivecido porque foi barrado pelos sacerdotes. E a palavra de Deus diz que ele ficou irado com os sacerdotes, ao ponto de no mesmo momento ele ficar leproso. Ficou leproso de imediato, porque ele fez o que não caberia a ele. Ministrar diante do Senhor não era a função do rei. 2 Crônicas 26:21. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Triste fim. Começou bem, mas terminou mal. Eu tenho aprendido na vida que nós precisamos começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Esse homem começou bem e terminou mal. Eu pergunto à sua vida, como você está? Você está terminando a sua vida bem? Ah, mas eu sou jovem, e daí? Você sabe quanto tempo você vai viver nesse mundo ainda? Então, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Agora, queridos, a palavra de Deus diz, no ano da morte do rei Uzias, Uzias estava morto. Olha, a palavra de Deus diz, eu vi o Senhor, versículo 1, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o trono. Isaías viu outro rei. Isaías, juntamente com o reinado de Judá, eles estavam sem esperança, estavam envergonhados, mas Deus concedeu essa visão para Isaías. Isaías viu outro rei entrar no templo, mas um templo diferente. O rei supremo, aquele que se assentou para sempre no trono de Judá. O rei dos reis, Jesus, Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo. Agora, queridos, olha aqui para a palavra Senhor. Eu vi o Senhor. Letra maiúscula, não sei se está com letra maiúscula, aqui está a letra minúscula. Mas se você tem uma Bíblia impressa, você vai ver que está com letra maiúscula. A palavra Senhor aqui
refere-se a um título do nome de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vê a palavra Senhor, começado com a letra maiúscula, e as outras letras minúsculas, é um nome, é um título dado a Deus. Mas quando você estiver lendo a Bíblia, e a palavra Senhor estiver toda em letra maiúscula, essa palavra está dizendo do nome próprio de Deus, do Elohim, o Deus grande eu sou, o grande eu sou, aquele que se manifestou a Moisés. Então é muito importante, queridos, nós olharmos para essa diferença, porque Deus, o nome de Deus, nós precisamos ter muito cuidado ao usarmos o nome de Deus. Você vai ali para os 10 mandamentos do decálogo, e logo o decálogo começa: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Aí lá, na oração do Pai Nosso, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Nós usamos o nome de Deus aleatoriamente. Nós não entendemos a importância do nome de Deus, o nome de Jesus. Nós precisamos ter cuidado com o uso do nome de Deus. Os judeus, eles tinham grande reverência quando eles iam usar o nome de Deus. Olha, por exemplo, apenas um texto para nós vermos. Eu notei Salmo 110, eu acho que aí não vai estar com letra maiúscula, mas na minha tradução, coloquei aqui uma tradução: disse o Senhor. A palavra Senhor, primeiro, disse o Senhor. Esse Senhor aqui no original é todo em maiúsculo, ao meu Senhor. Ou seja, Elohim dizendo, dizendo para um outro título, ao meu Senhor. Elohim, o Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ou seja, em outras palavras, Yahvé, nosso Adonai, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Traduzindo, ó Deus, nosso soberano. A palavra Senhor com letra maiúscula, os outros minúsculos, o significado é Adonai, que significa grandioso, magnífico. Aqui o salmista está dizendo: Deus é soberano, Ele assenta-te à minha direita. Queridos, é muito importante nós termos cuidado com o uso do nome do nosso Deus. Cuidado com o nome de Deus. Não use o nome do teu Deus em vão. Isaías veio ao templo, havia uma crise de soberania na terra. Uzias estava morto, o rei estava morto. Então os olhos do profeta se abriram para reconhecer o verdadeiro rei da nação. Ele viu Deus, o soberano, assentado no trono. Em outras palavras, queridos, quando tudo estiver sem esperança na sua vida, quando você pensar que a sua vida está acabada, lembre-se, há um Deus que vive e reina para sempre. Há um Deus que cuida de você. Um Deus eterno. Agora nós podemos ver que o profeta Isaías, ele vendo a face do Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O profeta Isaías, ele vê a face de Deus. Os seres humanos, eles não têm permissão para ver a face de Deus. Eles não têm permissão para ver a face de Deus. A palavra é bem clara para nós em dizer, lembra daquele episódio com Moisés? Moisés, ele viu muitos sinais, muitos prodígios de Deus. Aí ele chega para Deus por mais de uma vez e diz: eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua face, quero ver a tua face. De tanto insistir, ele subiu ao monte. Aí Deus diz para Moisés, podemos ver em Êxodo 33, versículo 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Preste bem atenção que Isaías estava vendo apenas uma visão. Ele viu o Senhor em uma visão. Mas aqui, Moisés, ele estava querendo ver a Deus verdadeiramente. E Deus diz para Moisés: nenhum homem que vê a minha face pode continuar a viver. Eu fico olhando algumas vezes, algumas canções, quero te ver. Queridos, cuidado com aquilo que nós cantamos, porque se nós vivemos a face de Deus, nós vamos morrer. Muito cuidado mesmo. Aí, capítulo 34, versículo 5, de Êxodo: e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, Moisés clamou: ó Senhor, Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é ocupado no tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Nós não podemos ver a face de Deus e continuar vivo. Não esqueça disso, viu, queridos? Isso é tão forte, queridos. É tão forte que quando Moisés desceu do monte Sinai, a palavra de Deus diz para nós que o seu rosto brilhava. Ele viu apenas a sombra das costas de Deus por uma fenda. Quando ele desceu do monte, a sua face brilhava de tal forma que os israelitas, os judeus, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Eles ficaram aterrorizados por aquele brilho da face de Moisés. Aí foi necessário Moisés colocar um véu sobre o seu rosto, para que ele pudesse conversar com as pessoas. Aí nós conhecemos a oração sacerdotal ou araônica, número 6, 24 a 26. Número 6, 24 a 26. Olha o que diz esta bênção: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ou seja, essa bênção araônica, que Deus revele o seu rosto, que Deus revele para vocês um pouco mais da sua santidade. Aí, queridos, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8, olha o que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Aí Mateus capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Então a pureza de coração, novo coração. Quando Deus troca o seu coração de pedra, colocando um coração de carne, você recebe um novo coração. Então aí você está apto para poder ver a Deus. Nós como homens, pecadores que somos, não podemos ver a face de Deus. Nenhum de nós ficaríamos vivo. Nenhum de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Ainda diz João, ele diz que nós vamos ver Deus face a face. Você vai ver Deus face a face. Nós veremos o Senhor face a face. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser.
sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os nossos olhos vão ver o Rei da Glória. Nós vamos ver o Rei da Glória, mas com um novo coração. Um coração limpo, mãos puras, nós poderemos ver o Rei da Glória. O problema, queridos, não está nos nossos olhos, está no nosso coração. Em nosso coração. Versículo 2, olha o que diz o versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Nós podemos ver aqui essa classificação de anjos. É apenas aqui nesse texto de Isaías que essa classificação de anjos aparecem, serafins. A palavra fala sobre querubins, serafins, arcanjo, e fala sobre anjo. Mas esses serafins aqui, eles eram seres que estavam diante de Deus. Eles tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os seus olhos. Olha como era a santidade de Deus. Olha como era o brilho da santidade de Deus. Era tão intenso, era tão forte, que eles não conseguiam olhar para a face de Deus. Eles precisavam tapar os seus olhos com 2 asas, porque se eles olhassem para o Altíssimo, eles seriam mortos. Os serafins eram seres criados, eram seres puros, eles não conheciam pecado. Houve uma classificação de anjos, que nós já sabemos, que eles pecaram e não tiveram uma chance. Não tiveram nenhuma chance, foram expulsos do céu. O homem no Éden pecou, e Deus deu uma chance por graça e misericórdia ainda. Mas esses anjos, sabendo, conhecendo da grandeza de Deus, conhecendo da sua santidade, eles não ousam olhar para a face do Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos de um coração puro para nós vermos ao nosso Deus. A palavra também diz que eles tinham mais 2 asas, com 2 asas eles cobriam os pés. Eles cobriam os pés, e é interessante, fazendo um paralelo com aquela experiência de Moisés, lá no Monte Sinai, quando Deus se apresentou para ele resgatar o seu povo lá do Egito. Deus diz para Moisés, Êxodo 3, versículo 2, até o 5, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus ordenou que Moisés tirasse as sandálias. Aquela terra fora santificada pela presença do Senhor. Aquela terra foi santificada pela presença do Senhor. O ato de remover os sapatos era um símbolo do reconhecimento de Moisés, de que ele era terra. Ele era terra. Ele voltaria para a terra, como diz a palavra. E o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Queridos, ainda o versículo 3 agora, de Isaías capítulo 6. E clamavam um para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eis a manifestação da santidade de Deus, através da glória dele. Santo, Santo, Santo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus tem valor para nós. Na nossa língua portuguesa, quando nós vamos dar conotação a alguma palavra, a alguma frase, nós sublinhamos, não é mesmo? Colocamos em negrito, colocamos interrogações,
colocamos exclamações. A palavra de Deus, querido, ela tem um grande valor para nós. Às vezes uma interrogação, um ponto, uma vírgula faz toda a diferença. Mas a palavra, quando ela diz, ela é a verdade para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas às vezes nós temos uma segunda conotação. Como Jesus disse, na verdade, por 2 vezes nós podemos ver Jesus dando uma conotação. Em outras palavras, ele diz, olha, preste bem atenção nessas palavras, eu sou Deus, a minha palavra é verdadeira, mas aquilo que eu vou dizer agora, vocês precisam prestar atenção. Agora, nós podemos ver Deus, a santidade dele, recebendo essa ênfase por 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É interessante que esse atributo de Deus, os outros atributos, nenhum diz que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é justiça, justiça, nunca diz isso. Mas diz que Deus, ele é santo, santo, santo. Em outras palavras, Deus está chamando a nossa atenção para a sua santidade. Quando a palavra de Deus diz, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial, está dizendo para nós vivermos em santidade de vida. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos desejar a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O Deus que nós servimos é um Deus santo. A sua grandeza, olha as suas vestes, as orbas das suas vestes, a palavra de Deus tomava conta de todo o trono. Ele é tão grandioso, tão majestoso, ele é tão soberano, que, queridos, as abas das suas vestes preenchiam todo o trono que ele estava sentado. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Temos que dar importância àquilo que a palavra de Deus dá importância. Olha o versículo 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. Ou seja, a casa se encheu de fumaça. Ou seja, as coisas inanimadas, madeiras, os ferros, pedras, areia, coisas que não tinham vida, eles estavam estremecendo diante da santidade de Deus. Nós precisamos ter reverência ao Deus Todo-Poderoso. Nós não conhecemos de fato e de verdade o nosso Deus. A palavra de Deus diz que ele é tão grande, tão majestoso, que todo o universo cabe na palma da sua mão. Todo o universo cabe na palma da sua mão. Nós precisamos servir a Deus com reverência, com pureza. Como que está a sua vida? Olha o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, olha o profeta, um homem de Deus, que exercia a profecia em Israel. Então, versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Ou seja, quando ele olhou para a santidade de Deus, ele teve essa sensação de que ele estava perdido. Eu estou perdido. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece a sua pecaminosidade, mais você descobre que você é impuro. Ai de mim, estou perdido. Isaías era um homem íntegro, um homem de Deus, era um indivíduo reto, completo. Seus contemporâneos o consideravam como a pessoa mais justa da nação de Israel da sua época. Era respeitado como exemplo de virtude. De repente, ele teve a visão da santidade de Deus. Naquele exato momento, toda a sua autoestima foi quebrada. Todo o seu orgulho caiu por terra. E ele olhou e se viu em pecado, se viu em iniquidade. Naquele exato momento, ele entendeu de que ele é pecador, de que ele era um homem. Ele pensava que ele era o homem de Deus. Ele pensava que ele era o homem de Deus, mas na verdade, ele era um pecador que precisava da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor.
Enquanto Isaías se comparava com os outros mortais, sustentava uma opinião elevada do seu próprio caráter. No instante em que ele se viu diante do modelo supremo, diante da perfeição, diante daquele que pode todas as coisas, ele caiu em pedaços. Ai de mim, ai de mim. Estou perdido porque sou um homem de impuros lábios. Homens de impuros lábios. Em outras palavras, estava dizendo, eu falo muita bobagem, eu falo demais, eu falo o que eu não preciso dizer. A nossa boca, queridos, ela nos leva a cometer pecados, muitos pecados. Ele reconheceu que muitos dos pecados que ele cometia era através dos seus lábios. Reconheceu que ele precisava de Deus. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que rei é esse aqui, queridos? É Jesus Cristo. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, querido, quando nós somos encontrados pelo Rei Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele faz uma mudança radical no nosso interior. Ele tira o nosso coração de pedra, nos dá um novo coração. Ele coloca dentro de nós o seu Espírito Santo. Ele tira toda a podridão, todo o pecado estabelecido no nosso interior. Ele faz uma mudança radical. E isso acontece através da regeneração, através do novo nascimento. Só depois que o homem é regenerado, que ele pode começar a entender seu estado de pecado diante de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário entender que só Jesus Cristo salva. Meu Deus, porque sou homem de impuros lábios. Homens de impuros lábios. Olha Mateus 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Olha o que Tiago diz sobre essa questão, daquilo que sai da boca. Ainda bem, é Tiago 3, do 6 ao 12. Eu não coloquei aqui, filha. Coloca para nós aí, Tiago 3, do 6 ao 12. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de todos os seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Queridos, homens de impuros lábios. Isaías estava naquele momento prostrado diante do Senhor. Ele desejava se esconder da santidade de Deus. Quando você se aproxima de Deus, já falei isso várias vezes. Quando você se aproxima da santidade de Deus, você reconhece que você é pecador. A única coisa que você deve fazer é se prostrar diante dele. Ele é santo, santo, santo. Quer descobrir como mal você é? Procure viver em santidade. Quer descobrir como incompetente você é para agradar a Deus? Procure viver pertinho dele. Procure viver em santidade. Mas quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais purificado nós somos, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Igreja, entenda que nós somos salvos só por graça. É só por graça que nós somos salvos. É só pela misericórdia do nosso Deus. Jamais confie em você. Não confie jamais na sua performance. Em nome de Jesus, não faça isso. Isso aconteceu também com Jó. Olha Jó, capítulo 1, capítulo 42. Depois que ele viu o Senhor,
Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6. Por isso me abomino. Quando ele viu o Senhor, quando Deus falou com ele, olha o que ele diz: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas quando você começa a conhecer a Deus, você descobre de que você não é ninguém diante dele, de que você é nada, menos do que nada na presença do Todo-Poderoso. Agora o versículo 6, Isaías 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Os serafins pressionou a brasa vermelha contra os lábios do profeta. Os serafins não conseguiram pegar aquela brasa com as suas mãos, eles tiveram que pegar com uma tenaz. Aquela brasa foi colocada nos lábios de Isaías. Os seus lábios não foram queimados, ele não morreu por graça, por misericórdia, por compaixão do nosso Deus. Uma demonstração da misericórdia, foi uma demonstração da misericórdia de Deus. Mas ele precisava ser purificado. Ele não conseguiria viver se ele não fosse purificado dos seus pecados. Não esqueça disso. Quem verá a Deus? Aquele que é limpo de mão e coração puro, como diz a palavra de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nesse ato divino de santificação, Isaías experimentou um perdão que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi inteiramente transformado, completamente perdoado, porém, não sem ter a dor terrível do arrependimento. É necessário ter arrependimento, arrepender-se dos seus pecados. Seu pecado foi retirado, sua culpa foi removida. Rapidamente o profeta, ele foi novamente purificado, sua boca havia sido purgada, ele estava limpo, apto para continuar na sua jornada como profeta. Deus perdoa, Deus cura, e Ele envia. Olha o versículo 8 que diz para nós: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, como nós precisamos do Senhor Jesus. Como nós precisamos contemplar a santidade do nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre. Sabe, queridos, eu como ministro da palavra de Deus, eu tenho percebido que para mim, como pregador, é muito fácil ser um hipócrita. É muito fácil ser um hipócrita, porque eu sou o que mais fala, mais estudo para ministrar a palavra, e a tendência é praticar a hipocrisia mesmo, e eu sei que a graça do Senhor sobre a minha vida é a causa de eu não ser consumido, mas na verdade, quanto mais fiel nós somos à palavra de Deus, quanto mais uma pregação for profunda, quanto mais o homem de Deus for profundo na palavra, mais ele está sujeito à hipocrisia. Olha o que a palavra de Deus diz. Pedro diz: não sejais muito de vós, mestre, sabendo que isso produzirá em vós maior perdição. Quanto mais você conhece a palavra, mais devedor você é diante do Senhor, mais você será cobrado diante dele. Conclusão, quero que você feche seus olhos nesse momento. A santidade de Deus é um tema
Existe mais de 30 vezes no livro de Isaías. Deus, Ele é santo, 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 santo. Enquanto vocês estão de olhos fechados, eu quero ler um texto. Na verdade, vocês podem ler comigo. Pai, abre seus olhos, por favor, um momento. Apocalipse capítulo 4. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anjos assentados neles. 24 anciões vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. A santidade de Deus, um dia nós vamos contemplar. Isaías, ele viu uma visão, mas o profeta João, o apóstolo do amor, ele viu as últimas coisas que vão acontecer. O nosso Deus glorificado, exaltado, ele viu um pouco mais da sua santidade. Queridos, achegue-se mais perto de Deus, feche os seus olhos agora. É necessário conhecer mais da santidade de Deus. O nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Você precisa viver em santidade também. Se você não vive em santidade, você não verá a Deus. Você não pode ver a face de Deus. Nós temos que ter temor e tremor ao nome do Senhor. Ele é grande, Ele é majestoso. Viva diante do teu Deus. Ame-o de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O nosso Deus, como disse Jesus, Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Curve o seu coração, curve sua fronte, curve os seus joelhos, coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que você precisa entregar a Ele. Esvazie-se de si mesmo, de pouco a pouco, paulatinamente, você descobrirá mais da santidade de Deus, e viverás em santidade tu também.
descobrirás um pouco mais e mais, de que Ele é maravilhoso.